Bem, eu vou contar um pouco da história do Tãozinho, do começo da história do Tãozinho, nesse vídeo. Esse vídeo vai fazer parte de um conjunto de vídeos que será a minha autobiografia. Eu estou trabalhando nisso. Então, porque escrever eu já estou com preguiça e gravar a voz também é cansativo. O vídeo é bom que você pode, como um livro, né? Você pode pôr fotos e ilustrar. Bom, o Tãozinho, quando casou, ele ganhou do Jorge Jacó aquela casa lá de cima. Era uma construção já velha, ou gasta, né? Mas era uma casa boa. E o terreno era muito grande. Do lado de cima, vizinho ao seu Fernando Dentista, tinha um lote, onde depois o Zecão voltou do Paraná e solteiro, viúvo, né? E começou a namorar a Inês, então construiu uma casa ali naquela parte de cima do terreno. Eu não sei se o papai era o réu proprietário daquele terreno de cima. Não sei se ele ganhou, se ele recebeu algum dinheiro do Zecão ou do Jorge Jacó. Não sei, acredito que não, mas eu não sei. E da parte de baixo da casa, tinha um terreno bom também, um lote entre a casa e a praça, né? Onde o Tãozinho construiu o prédio do Bar Recreio. Foi onde ele inaugurou a sua carreira muito promissora de grande devedor. Grande devedor. Com isso, ele criou o Bar Recreio. Foi uma forma mas depois eu falo disso, tá? Dele ser empreendedor, mas depois eu falo disso. Também, o papai trabalhava na loja de um turco lá, do Sírio, né? Turco não, esqueci o nome dele, né? Ele já trabalhava no comércio e ele era um grande vendedor. Ele sabia muito bem fazer o seu trabalho. Então o Jorge Jacó abriu a loja lá no cômodo da Dona Luizinha, que é na contra-esquina da nossa casa. E era uma loja de secos e molhados, né? Tinha tecidos, tinha cereais, arroz era vendido ao quilo, feijão, açúcar, tinha armarinho, tinha sapato. Era uma loja de secos e molhados, né? Que não existe mais hoje, acredito eu. E começou a trabalhar com o papai e o Zecão, que tinha voltado do Paraná. Ele foi, e em outro episódio eu conto essa história do Paraná, mas o Zecão tinha ido com a tia Julieta e as duas meninas, né? Mas não demoraram muito lá, não sei quanto demoraram, mas não demoraram muito. Então a loja passou a ser operada pelo Tãozinho e pelo Zecão. Mas o Zecão logo ficou conhecendo a Inês, que era vizinha ali da loja, e ele apaixonou, não sei. Ele ficava mais na casa lá da Inês do que na loja. Isso desagradava o papai. E o papai também, a família estava crescendo, a loja não dava o sustento necessário, eu acho, né? Então, o que ele fez? Ele começou a empreender. Ele criou o Bar Recreio, que muitos de vocês passaram por ele, pelo menos os mais velhos, né? Que na realidade era um bar. O objetivo era um bar, tinha inclusive um reservado. O reservado era aquela parte do fundo do salão, onde casais podiam ficar mais à vontade, né? Não tão à vontade como vocês estão pensando, mas mais à vontade. Então o objetivo era um bar. Mas na realidade o papai não tinha vocação para vender bebida alcoólica. Tinha cliente que chegava lá e falava assim: não vou vender cerveja para você nem pinga. Não vendo. Ah, não vendo. Porque ele
tinha o seu caráter, né? Os seus princípios. Então o bar Recreio se transformou naturalmente na sorveteria, graças ao empenho da mamãe, que aprendeu a preparar e temperar sorvetes, né? A delícia do sorvete de ameixa, e foi tudo mérito da mamãe. A mamãe preparava aqueles caldeirões com leite e tal, tudo feito com leite, com muito cuidado. E graças também aos braços do Jorge, né? Que é quem batia o sorvete. Domingos animados, né, de verão, a gente batia até 20 sorvetes, levava 40 minutos cada batida de sorvete lá na máquina, né? A máquina que foi vendida pelo Habib, que ele era de Guaxupé, eu acho. E é onde a gente fazia o sorvete, né? E o papai trabalhava ali de domingo a domingo, de 7 da manhã às 11 da noite. E sem reclamar. Nunca vi o papai reclamar na vida. Nunca vi. Se ele reclamava, era com outras pessoas. Trabalhou muito. Né? Então, ele trabalhava na loja, depois ele desligou da loja do Jorge Jacó, né? Fechou. Acho que o Jorge Jacó começou a ficar doente, e aí fechou. E ele se dedicou ao bar. Eu me lembro de ter ouvido o papai falar algumas vezes que o Jorge Jacó nada me deve. Quer dizer, o Jorge Jacó foi rico, né? Ele ficou rico lá em Honduras. Então, tinha a herança dele. Mas a herança dele ele distribuiu para os filhos, né? O papai ganhou uma casa, o tio Didi também ganhou aquela casa, o Tunito também ganhou uma casa que tinha sido construída para o Nemésio, que foi o primeiro a casar, né? O Alberto ficou com um posto de gasolina, enfim, ele foi distribuindo. Mas até perto da morte dele, ele centralizava tudo. Ninguém era dono de nada. Ele era o dono. Ele controlava tudo. E aqueles marmanjão, aqueles jacozão lá, eram os playboys da cidade. Tinha a transportadora também, né, com Salvador, com o caminhão, que toda semana ia para São Paulo levando queijo e manteiga e trazendo as mercadorias que ele vendia na loja. A loja de baixo foi conhecida como matriz e a loja de cima como filial. Mas já mais no final, a loja lá, a filial, foi fechada e o papai se dedicou ao bar. Ele se dedicou também a um depósito de material de construção, que era basicamente manilhas de barro, né? Não havia esses canos de PVC, isso não havia, se havia, não chegava no carro. E também a cal, a pó de cal, que vinha de uma caieira ali do carro, eu não sei, não me lembro bem de quem era o dono da caieira. Se você queria pintar a sua casa, usava o cal. E era branco, né? Se você queria a cor, tinha aqueles tingimentos, aqueles postes que você tingia, aquelas cores claras, né? Azul clarinho, verde clarinho, bege claro, né? Então era basicamente o depósito de material de construção, era isso. Quem entregava essas mercadorias lá na cidade era eu. O papai não tinha condições, não pagava o empregado, não tinha empregado. Então eu separava a mercadoria, recebia o pedido, separava a mercadoria, punha no carrinho de mão e andava pela cidade. Não tinha caminhonete, não tinha frete, aí era eu que fazia esse trabalho. Bom, eu não quero me fazer de vítima não, mas dos irmãos mais velhos, o que mais trabalhou fui eu. Né? Trabalho pesado no depósito de material de construção e na sorveteria. Bom, mas aí também não estava dando, a família crescendo. O Zé Ferreira visitou o Cabo lá com a família e os dois combinaram uma loja de calçados, né? Que foi a Frei Leopoldo, que começou com calçados vindos lá do Zé Ferreira. Mas acontece que a clientela que o Zé Ferreira atendia aqui em Belo Horizonte era a clientela de produtos
mais básicos, né? E a clientela lá do carro, o povo lá do carro, o povo que tinha dinheiro, podia comprar sapato, o povo queria produtos mais finos, né? Então não funcionou muito bem, não. Funcionou um tempo. Aí o papai foi em Franca e abriu lá uma ficha naquelas várias fábricas, Samelo e outras mais, que produziam sapatos masculinos finos, né? E ele também procurou uma empresa de representação que não ficava em Alfenas ou Varginha, naquelas cidades eu não lembro, que representava as fábricas de calçados femininos, produtos finos, lá do Rio Grande do Sul. Então a loja adquiriu uma nova linha de produtos mais sofisticados, consequentemente mais caros, né? Eu me lembro que a primeira remessa de sapatos da Samelo, que eram sapatos mocassim, de couro claro, que a gente nem conhecia, só conhecia sapato preto, né? Os sapatos lá da Samelo era cor caramelo, né? Bege, sapatos de esporte, desenho italiano. O papai me deu um sapato desses, eu fiquei todo orgulhoso. E eu fui o primeiro trabalhador da loja Frei Leopoldo. O Chico, que trabalhou lá também, depois quando eu saí, ele entrou, nós não trabalhamos juntos, fala que ele foi o primeiro empregado. Sim, o Chico foi o primeiro empregado externo da Frei Leopoldo. Mas o primeiro empregado da Frei Leopoldo fui eu, né? E eu é que criei os controles lá, orientados pelo papai, os livros, os controles lá da loja, né, de venda e de compra, né, estoque. Eu é que desenvolvi, orientado pelo Tãozinho. Eu tinha experiência de comércio, né, eu não tinha experiência nenhuma, mas eu consegui desenvolver. Isso me facilitou quando uns anos depois, o papai entrou em depressão por causa de dívidas. Eu já estava em Belo Horizonte e a mamãe me ligou. Eu não sei porque não ligou para o Mansur também, né? O Mansur gozava a vida, né? Eu trabalhava. Que Deus o tenha, não estou reclamando, estou só relatando, tá? Aí eu tirei férias, 30 dias, fui para o carro, olhei a situação lá, os livros, eu conhecia a mecânica toda lá dos livros, e o papai estava muito endividado. Eu procurei um banco, o seu Gustavo, procurei os agiotas, procurei as fábricas, eram mais ou menos 30 fábricas que tinham duplicatas vencidas e a vencer. Telefonei para todas elas, falava com os donos, falava, olha, aqui é o filho do senhor Sebastião, nós estamos com essa situação aqui, nós vamos pagar, eu não sei quando, mas nós vamos pagar. E todos eles, sem exceção, todos eles, eu fico emocionado. A resposta é, o senhor Sebastião é um homem muito querido. Nós esperamos, não vamos protestar, não vamos fazer nada, tá? E se precisar, continuamos a fornecer. Esse foi o recado que eu recebi. Aí, em conversa com o Dr. Jorge, nós vendemos, eu vendi metade do terreno, onde tinha um galinheiro ali da casa, ali da esquina, e apurei um bom dinheiro. Fiz uma coleta entre os filhos, né, de acordo com a capacidade de cada um. Os que estavam ganhando, né? As meninas acho que entraram, a Maria e a Terezinha, não lembro, mas acho que entraram. O Zé Eduardo entrou, o Marcos entrou, o Mansur não queria. O Mansur falou não, que o papai não controlava o dinheiro, o papai só sabia gastar. O Mansur, né? Era o Mansur sendo o Mansur. E no telefone eu falei assim, o seu cachorro, você põe no banco aí, até tal dia, tal valor, que é o mesmo que eu vou pôr, tá? E não quero saber de conversa, não tem conversa não, eu não estou pedindo não, tá? Não vem você falar mal do papai a essa altura do campeonato não, porque o papai está doente, né? E você vem falar mal dele, não tem dinheiro, você não tem dinheiro,
Ele ganhava mais do que nós todos juntos. Sei lá, estou falando. Mas assim, eu estou querendo mostrar que eu tinha divergências como a sua. Embora eu lamentei muito a morte dele e mantive sempre uma boa relação com ele. Mas quando ele, nesse momento, ele resolveu dizer não, foi o único que disse não, eu realmente trepei no telefone com ele. E xinguei ele mesmo. Ele mandou dinheiro. Passado uns meses, né, aí paguei tudo, cobrei o fiado, fiz o que tinha que fazer. Fiz lá o dever de casa para pôr a loja em dia. Quando eu zerei as contas da loja, eu falei com o papai, pai, está tudo pago. Tá? Agora eu vou embora. E naquele período todo, todos os dias eu dava notícia para ele, só que ele não ouvia. Ele fazia de conta que ele estava no ar. Ele simplesmente, eu falava, ele não falava nada, não reagia, mas todo dia eu dava um relatório para ele, ó, tal fábrica, tal isso, tal aquilo, todo dia, né? Até que realmente eu consegui, felizmente, tive muita sorte, consegui zerar as contas e falei assim, pai, tá tudo pago. Então, toca a vida. Pouco tempo depois ele melhorou. Tá? Eu me lembro que ele foi ao médico, né? E o médico sugeriu que ele fosse pescar. Ele foi bravo com o médico. Eu sou lá um vagabundo que fica no beiro de rio segurando vara de pescar. Eu não vou pescar, não quero saber disso, não. Ele gostava muito do Paulo Jacó, mas, de certa forma, ele não gostava do lado pescador do grande Paulo Jacó. Eu sei que algumas semanas depois ele melhorou e voltou à atividade normal. E quando eu fui ao carro, ele me abraçou, me agradeceu muito e falou que quando ele morresse eu ia cuidar das contas dele. Até então, durante a minha adolescência, eu fui muito rebelde com o Tãozinho. Ele precisava que eu trabalhasse no bar, no depósito, na loja. Eu sabia que ele precisava, eu tinha a noção, a responsabilidade, mas eu me sentia injustiçado, porque o Marcos estava doente e tal, não podia, era preservado, né? Ele ajudava ele em alguma coisa, mas era pouco. O Mansur logo foi para o seminário, e depois eu acho que a mamãe e o papai tinham um pouco de sentimento de culpa por ter liberado ele para o seminário, porque deve ter sido sofrido para o Mansur. Eu jamais aceitaria ir para o seminário. Uma vez o papai me levou lá em Conceição do Rio Verde, onde era o seminário. Eu falei assim, não dá. Os padres, eu nunca me submeteria. Mas o papai nunca me pediu e eu também nunca me ofereci. O Mansur aceitou. Ele foi para o seminário com 11 anos, de 11 para 12 anos. Logo que terminou o primário. E eu acho que o papai e a mamãe tinham um sentimento de culpa. Então o Mansur era preservado. Deu emprego no banco, né, que era para mim. O papai tinha combinado com o seu Gustavo que eu ia trabalhar no banco, mas o Mansur chegou, ele foi para o banco. Ele tinha um salário, comprava os seus sapatos, comprava as suas roupas, e eu não tinha salário. Eu trabalhava com o papai e não tinha salário. Se eu precisasse, eu pegava. Mas eu não tinha salário. Então eu me senti muito injustiçado com o Tãozinho, porque ele me sobrecarregava de trabalho, e o Mansur chegava na sorveteria com seus amigos lá, o povinho rico do carro, Javé e não sei mais quem. Ele sentava lá na sorveteria e pedia, ô Jorge, me dá isso, ô Jorge, me dá aquilo. Eu não tinha sapato, eu trabalhava descalço e tinha vergonha de ir para a área externa da sorveteria, porque eu não tinha um sapato decente, só depois é que eu vinha ter.
Eu tinha vergonha, mas eu servia o Mansur. Ele pedia, eu servia. Mas eu servia com o coração assim, amargurado. Tá? Que Deus o tenha. Não quero falar mal dele. Eu estou contando um pouco da história. Aí depois da sorveteria veio a loja, né? E aí, em certo momento, um ano antes de eu vir para Belo Horizonte, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade do Toninho Contador. E lá eu tinha meu salário e eu comecei a ter mais roupas, mais sapato, mais coisas mais que eu, como jovem, gostava, né? De estar bem, vestir bem, etc. Durante um ano, o ano de 63, eu trabalhei nos escritórios, né? Aí o papai pôs o Chico na sapataria, na Frei Leopoldo, a sorveteria eu não sei, aí já os menores assumiram, né? O Corol, a Maria, a Ácima, a turma trabalhou também, tá? Mas eu não falava com o papai, eu não conversava com ele. Quando eu resolvi vir para Belo Horizonte, eu falei com a mamãe, mas o papai não, eu não falei com ele. Ele veio conversar comigo sobre isso, eu não dei atenção. Eu não respondi nada, não falei nada, mas eu fiquei sem falar. E os primeiros anos em Belo Horizonte, eu ia para o carro e não falava com ele. Ele vinha falar comigo e não falava. Mas depois, uns 4, 5 anos depois, quando ele ficou doente, e eu fui lá e resolvi o problema, a gente se reconciliou. Tá? Eu digo o seguinte, depois que eu fui... Depois que eu fui pai, eu faria comigo tudo aquilo que o Taldinho fez. Faria, porque ele tinha que fazer. Ele tinha uma vida dura, ele precisava de trabalho, eu podia fornecer esse trabalho a ele, eu forneci, mas eu forneci com raiva. E ele tentava me seduzir, né? E eu ficava de ouvidos moucos. Quem é que lembra dessa expressão, né? Fazer de conta que não era comigo. A mamãe depois, muito tempo depois, a mãe começou a dizer que foi ela que resolveu tudo. Eu nunca desmenti a ela, claro que ela participava, porque eu falava tudo com ela. E ela também dava opinião, né? O que fazer, o que não fazer e tal, durante a crise do papai. Mas ela falava assim, eu que resolvi tudo. Ela falava, eu não desmentia. Mas quem resolveu tudo realmente fui eu, com a ajuda do Dr. Jorge, no caso do terreno, né, do senhor Gustavo, enfim. E também dos irmãos que ajudaram, né? E a mamãe, claro. Então, durante muito tempo, eu achava que o Mansur era o preferido do papai. O papai ficou muito doente quando o Mansur morreu. Eu também ficaria. Mas depois que eu comecei a reavaliar, o preferido do papai era eu. Hoje eu estou convencido disso. E acho que o papai, a mamãe sempre recebia as honras da família, né? A mamãe, com mérito dela, a mamãe era uma pessoa especial, que aparecia, tinha um carisma muito grande, mas o papai também era um homem de valor. Desculpa, gente. E ele não aparecia. Eu me lembro que o papai, uma vez no Natal, aqueles natais lá que a gente fazia lá na casa, a mamãe, as meninas, aquela festa, né? Tinha 40 pessoas na casa na noite, não sei como é que cabia tanta gente assim naquela casa, né? Naquela noite de Natal, no meio da confusão, às 9 horas da noite, o papai olhou para mim assim e falou assim, bom, agora eu vou dormir. Entrou pro quarto e foi dormir. Falei, pai, mas a festa? Ele falou, não, a festa é de vocês.
A forma como ele olhou para mim me partiu o coração. Mas ele não reclamava, né? Ele não reclamava da vida. Né? Teve uma vida dura, foi bem sucedido, né? Criou nós todos em cima do trabalho, criou bem, nos deu uma boa educação. E outros fatos eu vou contar em outros vídeos. Tá? Mas enfim, o papai trabalhava numa loja quando solteiro, lá do Zé Militão, eu acho. Aprendeu o comércio, se tornou um grande comerciante, um grande vendedor. Depois começou a trabalhar com o Jorge Jacó, até o momento, e com o Zecão, até o momento que essas coisas não funcionaram mais. Aí ele abriu no bairro Recreio, abriu o depósito de construção, abriu a Frei Leopoldo, tudo sem dinheiro, tudo com a ajuda do senhor Gustavo. E eu não sei bem a cronologia, mas a cronologia que eu acho é o seguinte: primeiro foi construção do bairro Recreio, durante a construção, ou depois, não foi antes, não sei, não me lembro. O depósito que durou pouco, que não dava dinheiro também, não sei lá. Durou pouco o depósito, né? Mas foi um negócio sofrido, porque era um trabalho pesado. E depois a Frei Leopoldo, né? Sorveteria, depois a Frei Leopoldo. Um grande abraço para vocês, perdoe-me a falar as coisas que eu nunca falei, acho que nunca falei com tanta clareza. Tá? Um grande abraço a todos. Tá? Qualquer comentário será bem-vindo.